nossa gravação. Então, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, né, ao nosso tema de hoje, ao nosso bate-papo sobre gestão do tempo, né? Então, aí algumas semanas a gente já vem trabalhando com várias temáticas. Então, eu e professora Suelen, né? Eu, professora Nathalie, professora Suelen, que será nossa palestrante, estamos coordenando este ano o projeto Mulheres Empodera, da Escola de Negócios. É um projeto de extensão que traz aí alguns parceiros, entre eles a nossa Secretaria de Assistência Social do município de Itajaí, mas não só, né, o município de Itajaí é participante desse projeto. A ideia, a intenção, o objetivo do nosso projeto é fazer com que todas as pessoas que se sintam interessadas, que se sintam motivadas, que tenham esse interesse em capacitação, em desenvolvimento de habilidades, competências, na realização dos seus próprios negócios, né? Porque essa também é uma intenção do nosso projeto, desenvolver o interesse, né, no empreendedorismo social, enfim, que a gente possa criar uma grande rede de colaboração. Então, toda a comunidade, não só acadêmica, a nossa comunidade do entorno, a nossa comunidade empresarial, então temos aí muitas empresas interessadas em participar do projeto, né? Fazendo essa disseminação do projeto em suas organizações também, enfim. Então, a ideia é Itajaí, Balneário Camboriú, Tijuca, São José, Portugal, Brasília, qualquer lugar do mundo, né, que tenha aí esse interesse, que a gente tenha alguém interessado no tema, é só acessar. Todos os nossos eventos que estão acontecendo de forma remota. Então, já fica aqui também um pouquinho, né, desse nosso cenário do projeto Mulheres Empodera. Então, a cada quarta-feira, 2h30 da tarde, a gente se encontra no ambiente remoto, aqui na nossa plataforma do Blackboard, para conversar sobre um tema, né? E esses temas, eles são construídos a partir não só de uma programação prévia que nós já fizemos, né, professora, no projeto, mas também vários temas eles vão sendo introduzidos a partir do momento que os nossos parceiros, né, eles entram em contato com a gente, demonstram interesse. Então, nós temos aí algumas pessoas da comunidade de navegantes, temos a própria Portonave, temos, enfim, várias outras entidades interessadas em participar do projeto. Então, é um projeto que a gente constrói colaborativamente também. Então, nós temos aí um objetivo, nós temos uma estrutura, mas ela também está aberta para esse movimento colaborativo. Então, na tarde de hoje, nós temos o tema que é a gestão do tempo, com a professora Suelen. Professora Suelen, então, como eu já mencionei, né, nossa parceira e também uma das nossas coordenadoras do projeto, professora Suelen, que é psicóloga, que é professora da Escola de Negócios, dos cursos presenciais, dos cursos digitais, tem aí especialização, mestrado nessa área de desenvolvimento de pessoas, é coach, enfim, e trabalha aí com a gente esses temas, e tem sido muito gratificante a participação de todos. Então, professora Suelen, é com você. Quem quiser se manifestar, quem quiser abrir seu áudio, né, o seu microfone, quem quiser fazer perguntas no chat. Então, como eu falei, é um movimento de bate-papo, no sentido de que a gente vai estar aqui com vocês, certo? E também vou deixar aqui no nosso chat um link que é para quem tiver interesse de participar de uma rede que foi criada por uma das participantes, né, do nosso projeto aqui, que numa das nossas tardes criou esse link para criar uma rede de colaboração. Então, quem tiver interesse e quiser fazer parte, eu vou botar aqui o chat, é só acessar esse link e se cadastrar, então, nessa nossa rede de colaboração. Professora Suelen, bem-vinda, então, aí ao nosso movimento da tarde e boa palestra. Perfeito, professora Nath, muito obrigada pela sua introdução. Boa tarde a todos os participantes aí que eu ainda não cumprimentei. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse tema de gestão do tempo, que é tão importante para todos nós, né? Vivemos novos desafios, agora com a pandemia, administrar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Administrar muitas vezes o trabalho, o estudo em casa, junto com todas os afazeres, toda a demanda, né? Para quem mora com a família, demanda com a família, enfim. Então, mais do que nunca, é importante essa gestão do tempo, a gente administrar e ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, como que a gente pode administrar isso? Bom, para quem já me conhece, eu gosto de fazer um estilo assim entre teoria e prática, a gente já ir aplicando na nossa vida. Então, hoje a gente vai trabalhar com várias ferramentas para vocês já irem, né, exercitando. Então, se vocês, quem gosta de papel e caneta, papel e lápis, peguem a mão, já deixem aí fácil.
ou quem quiser ir escrevendo num Word, um bloco de notas, ou um bloco de notas no celular, algum lugar que vocês possam anotar, porque eu vou passando as ferramentas e gostaria que vocês já fossem aplicando, já fossem exercitando isso para a gente não ficar aí só na teoria do que poderia ser feito e sim a gente já ir aplicando realmente na nossa vida. Tá bom? Então já se preparem aí com coisas à mão aí, como vocês gostam de. Tem gente que gosta mais de escrever no papel, tem gente que gosta mais de aplicativos. Hoje a gente tem várias formas aí. Bom, para iniciar, eu quero que a gente aqueça esse tema. Eu gosto de trabalhar com as caixinhas, tenho coleção dessas caixinhas aqui, enfim, essa aqui é de foco e atenção, e gosto bastante porque a gente pode interagir e fazer algumas reflexões aí em conjunto com relação ao tema. Então, para a gente começar, eu queria, a gente tem aqui, deve ser 100, mas enfim, não precisamos ir até 100, né? Quem quiser, coloca um número aí, não muito alto, gente, para eu não ficar a tarde inteira contando. Vocês coloquem um número que eu vou pegar uma carta aqui. Isso, Carol, foi rápida, 12. Vou pegar a carta 12 primeiro, e aí, dando tempo, a gente vai aqui nas sequências dos números aqui, tá? Eu vou pegar primeiro a 12, que a Carol falou. Eu vou ler e a gente tenta responder, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos ler a carta 12 para a gente refletir. Quem tem aí coragem, quiser compartilhar, pode colocar aí no chat, pode falar por áudio também. A ideia é a gente refletir sobre isso e poder, né, responder, principalmente para nós mesmos, a gente pode compartilhar com os outros também. Vou ler a carta. A atenção plena cria circuitos fundamentais. Desligar o foco de uma coisa, transferir-o para outra e ficar com aquele novo objetivo de atenção. Quando você vai iniciar a atenção plena para o sucesso total de uma ação, vou ler de novo. A atenção plena cria circuitos fundamentais. Desligar o foco de uma coisa, transferir-o para outra e ficar com aquele novo objeto de atenção. Quando você vai iniciar a atenção plena para o sucesso total de uma ação, então aqui está falando de atenção plena. Quando que a gente vai iniciar, quando a gente vai conseguir ter foco e atenção plena numa ação que a gente está fazendo? Não sei se já aconteceu com vocês, você está lá lendo um livro, lendo um artigo, lendo alguma coisa, e daqui a pouco a sua atenção foi lá para a China, para o Covid, para a África, e aí quando você viu, você leu uma página e nem prestou atenção naquilo que estava lendo, né? E conseguiu ler, é que nem dirigir, às vezes a gente dirige, vai de um lugar para outro, nem prestou atenção que estava dirigindo, estava pensando em outra coisa, quando viu, opa, cheguei. Acabei de chegar aqui, nem percebi e estava com a cabeça em outro lugar. A atenção plena é quando a gente consegue focar a atenção naquela ação, naquilo que a gente está fazendo. E a nossa atenção, nosso foco está todo naquilo. Quem quiser responder aí, fica à vontade, vou pegar a próxima. Então, 5, vou contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui falando de tecnologia. A tecnologia é amiga do foco. Quem concorda com isso? A tecnologia é amiga do foco. Quem concorda? Rosângela disse, acho que não. Discordo. Vamos ver o que fala aqui. Você já baixou o Focus Booster, um aplicativo que marca o tempo das suas tarefas? A cada 25 minutos, ele dá 5 para descansar.
Há aplicativos como o Self Control e o Freedom que bloqueiam sites que distraem, como o Facebook ou o Twitter. Não acredita que a tecnologia pode ajudá-lo quando vai experimentar? Então, aqui nós temos sugestão de aplicativos para baixar, para marcar o tempo das tarefas. E ele dá a sugestão de a cada 20 minutos, dá 5 para descansar. Pois eu vou passar para vocês, aproveitando isso, uma metodologia que se usa para trabalhar, descansar, que é muito mais assertivo, né? Para ter muito mais sucesso. E tem alguns aplicativos que bloqueiam alguns sites, como o Facebook, o Twitter. Então, a tecnologia, a Carol ainda falou, depende da situação. A gente pode utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? Mas a gente precisa experimentar. Eu concordo que ela também pode nos atrapalhar muito, não é? Dependendo se a gente não conseguir ali bloquear algumas coisas que nos tiram o foco, nos distraem, até tiram a nossa energia, às vezes nos estressam, fica bem complicado, né? E às 6 agora eu vou pegar a última para a gente seguir. Pesquisas da Universidade de Berkeley comprovam que pessoas em posições de poder tendem a focar menos o olhar no outro e têm mais chances de interromper e monopolizar a conversa, todos sinais de falta de foco. O que você fará para dar atenção aos outros no momento em que se sentir com poder? Vou colocar aqui. Vou ler de novo. Pesquisas da Universidade de Berkeley comprovam que pessoas em posições de poder tendem a focar menos o olhar no outro e têm mais chance de interromper e monopolizar a conversa. Todos sinais de falta de foco. O que você fará para dar atenção aos outros no momento em que se sentir com poder? Que está falando que as pesquisas mostram que quando a pessoa se sente no poder, ela não dá tanta atenção ao outro, não olha tanto para o outro, não ouve tanto que o outro está falando, que ela já começa a interromper, né? Se ela já começa a interromper, consequentemente ela não ouve muito o que o outro está falando, né? Pensar que um dia você já esteve no lugar da outra pessoa, a Carol falou, sim, muito bem, isso aí. Né? Se colocar no lugar do outro é muito bom. Marilene falou ter empatia ao mínimo, isso mesmo, perfeito. Se a gente se coloca no lugar da outra pessoa, gostaria de ser ouvido, por que a gente não vai ouvir o outro, né? Por que a gente não vai aí dar a atenção devida ao outro? A pior coisa que a gente pode fazer, isso acontece bastante no ambiente de trabalho, é a pessoa estar lá ou no celular ou no computador digitando, nananã, e aí alguém vem falar com ela, ela fala, pode falar, tô te ouvindo. Uhum. Continua, tô te ouvindo, só tô terminando um negocinho aqui, mas vai falando, vai falando. Não é, gente? Isso é muito desagradável. A gente finge que tá dando atenção, não tá demonstrando interesse, né? Não tá dando atenção plena para a pessoa e tá fingindo que tá fazendo mais coisas ao mesmo tempo ainda, né? A gente pode até conseguir fazer. As mulheres têm essa fama aí de conseguir fazer, mas faz mais ou menos tudo, né, gente? Não faz de maneira perfeita, né? Muito bem, vamos começar com a ferramenta aqui que se chama Ladrões do Tempo, tá? Agora a gente vai começar a anotar. Pedir para vocês não escreverem aqui na tela, porque senão vai dar confusão. Então, se vocês quiserem, vocês podem até printar a tela e escrever do lado, né? Colocar num aplicativo alguma coisa, ou no celular vocês podem preencher, ou vocês vão escrevendo e vão escrevendo no papel para vocês, tá? O importante é vocês aplicarem isso em vocês. Então, a gente vai trabalhar agora os ladrões do tempo. Vou mostrar uma lista para vocês que podem ser possíveis ladrões. Vocês vão anotar o que faz sentido para vocês, que efetivamente são ladrões que roubam o tempo de vocês, tá? Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês agora anotarem quais desses ladrões têm a ver com você. Então, anote num local separado aí os ladrões. Vai listando esses ladrões aí. Uns minutinhos aí para vocês fazerem.
Quem for terminando, vai avisando aí essa etapa que a gente tem a continuação. Mais uns minutinhos para os demais terminarem, aí a gente já vai seguir. Muito bem. Para quem já foi terminando, quem ainda não terminou, pode ir fazendo. Agora a gente vai para a segunda etapa. Dos ladrões que vocês anotaram, vocês vão colocar ao lado C, se vocês têm controle sobre esse ladrão. Vocês têm controle de que esse ladrão possa não atrapalhar mais vocês. Se isso está no controle de vocês. E se vocês têm influência. Quer dizer, vocês não têm controle total com relação a esse ladrão, mas vocês têm influência. Vocês podem fazer alguma coisa para influenciar de alguma forma para que esse ladrão não atrapalhe mais vocês. Ou N, vocês colocam ao lado se vocês não têm nem controle nem influência sobre este ladrão, tá? Então, anotem aí agora, ou C, se tem controle, ou I, se tem influência, ou N, se não tem nem controle, nem influência, tá? Mais uns minutinhos agora para vocês fazerem. Isso vocês anotam só nos ladrões que vocês selecionaram aí, que fazem sentido com vocês, que realmente roubam o tempo de vocês, tá? Qualquer dúvida, vão perguntando, por favor.
Isso. Quem for terminando já vai avisando agora essa nova etapa. Para todos os ladrões que vocês anotaram, é importante vocês marcarem se tem controle, se tem influência ou se não tem nenhum dos dois, tá? Uhum. Muito bem. Mais um minutinho para a gente fechar, então, para a gente seguir. Ok, agora o que a gente vai fazer, tá? Vocês vão escolher dois ladrões que vocês colocaram ou C ou I, ou quer dizer que vocês têm ou controle ou influência. Vocês vão escolher dois desses, tá? Os que vocês entendem que mais roubam o tempo de vocês, enfim, aquele que vocês gostariam de tentar diminuir, tá? Escolham dois, ou que tem controle ou influência, e pensem em uma ação para cada um deles, com o objetivo de diminuir o roubo do seu tempo. Então, escolhe o ladrão, veja se eles têm controle ou influência, e pensa em algo que você vai fazer, tá? E assim, quando a gente pensa numa meta, num objetivo, numa ação, não é algo que eu vou não fazer mais, não é no sentido negativo. Vou deixar de fazer isso, não vou fazer isso. Eu vou passar a fazer o quê? Tá? Então, pensar numa ação, em algo que vocês vão passar a fazer. E uma ação para cada um dos ladrões e para cada ação colocar um prazo, tá? Para você começar a fazer essa ação. É sempre muito importante quando a gente define um objetivo, a gente ter um prazo, porque senão o ser humano se boicota. Ah, eu não fiz, mas eu também não disse que ia fazer hoje, deixa para ano que vem, década que vem, né? E aí a gente tem essa tendência natural aí de a gente acabar se enrolando, se boicotar, se a gente não determina um prazo, tá? Então, pense em uma ação aí, uma ação para cada um deles, pensar em dois ladrões, duas ações, um para cada um. E aí a gente fecha aí essa parte. Quem quiser, pode compartilhar aqui no chat com a gente qual que foi esse ladrão e qual ação pensou. Tá? Isso é bacana a gente compartilhar, porque podem inspirar as outras pessoas, ter ideia, dar ideias aí para as outras pessoas, e a gente vê também que é possível a gente lidar com os nossos ladrões, né? Ok? Então, uns minutinhos aí para a gente fechar essa parte.
Vamos lá, pensaram já em uma ação para cada um dos ladrões? Quem quiser pelo menos compartilhar aí um ladrão, uma ação que pensou, a gente compartilhar com o grupo, isso é bem legal. Inspira as outras pessoas, né? A gente pode dar ideias. Vamos lá. Oi, Senira. O prazo é para a gente colocar uma data para a gente começar a fazer essa ação, tá? Quando a gente define uma meta, define um objetivo, é muito importante a gente ter uma data para passar a fazer isso. Claro que é bem importante a gente pensar numa ação que seja possível, atingível, algo que a gente já tem à mão, que a gente possa fazer, né? E a gente pensar uma data a partir de quando a gente vai começar a fazer. Pode ser que essa ação seja contínua, não tenha um prazo para finalizar, mas é importante ter uma data para iniciar. Posso começar hoje, posso começar amanhã, ou quando eu vou me comprometer a iniciar essa ação, tá? Me expliquei? Qualquer coisa você fala aí. Tá. A Marilene está compartilhando aqui com a gente, então, legal. É a limpeza sem necessidade. Poderia colocar em dias alternados para determinadas funções, com prazo mais rápido. Uma das coisas que mais consome meu tempo é isso. Legal, Marilene. Obrigada pela coragem aí de compartilhar, né? Muito bom. Bem legal. E muitas vezes, pessoal, muitas coisas que a gente já tinha pensado nisso, já tinha refletido sobre isso, ou já tinha se incomodado com isso, mas a gente ainda não tinha se determinado a fazer algo, né? Ou refletido o quanto isso consome o nosso tempo, o quanto isso acaba tirando o nosso foco de outras coisas que a gente poderia estar fazendo, né? Então, trazer isso agora para a consciência, definir um prazo, definir uma ação, se comprometer com isso e compartilhar é muito legal. Quando a gente compartilha os nossos objetivos, a gente acaba se comprometendo mais, né? Porque a gente compartilhou isso, a gente falou isso para os outros, tem mais pessoas aí sabendo do nosso compromisso. É isso aí, Marilene. Uhum. Legal, muito bom. Força aí para você conseguir cumprir esse teu objetivo, tá? Quem mais gostaria de compartilhar? Mais alguns corajosos aí para compartilhar com a gente as ações. O pessoal tá tímido. Vamos lá, gente. Estamos todos aqui aprendendo uns com os outros. E quando a gente compartilha, a gente encoraja os outros também, né? A gente aprende com os outros. Não só aqui com a prof. Não é, professores? A gente sempre está aprendendo com todos, né? O benefício é a gente se colocar à disposição de sempre aprender. Então, fiquem à vontade quem quiser compartilhar. E aí, vou passar adiante, então, para que a gente possa ver as outras técnicas e ferramentas, tá? É verdade, Marilene. Muito bom. Perfeito. Então, vamos lá. Agora, vamos falar sobre a matriz das atividades. Então, falamos sobre
os ladrões que roubam o nosso tempo. Agora a gente vai falar sobre as nossas principais atividades, tá? Como a gente aí administrá-la. Então, a primeira coisa é a gente pensar nas nossas principais atividades do nosso dia, tá? Que as principais coisas que nós fazemos. Aqui a gente não está olhando se elas são importantes, se elas são relevantes ou não. E sim as coisas que a gente faz, sejam nossas tarefas, sejam as coisas que ocupam o nosso tempo. E aqui pode estar incluso ver um seriado, olhar o celular, olhar as mensagens no WhatsApp, olhar o Instagram, ou responder os e-mails, as principais atividades no trabalho, né? Para quem tem trabalho além do trabalho de casa, né? Porque hoje o trabalho de casa todo mundo tem, não é? Todos têm que se organizar aí com as atividades de casa, né? Seja com os filhos, o que for. Vamos listar as principais atividades de um dia comum, tá? De um dia normal aí que a gente tem de fora no final de semana, um dia mais comum assim durante a semana, tá? Onde a gente tem as principais atividades aí. Então, listem rapidinho, gente, só para ir lembrar das coisas, a gente ir listando para a gente fazer a sequência da atividade, tá? A Lola falou, o meu são as redes sociais, penso que se conseguir me planejar para as postagens, para uma vez na semana ajudaria muito. Legal, muito bom. Legal, obrigada Lola por compartilhar, muito bom. Vamos tentar planejar isso, tá? A gente vai chegar aí na agenda para a gente tentar fazer essa etapa aí. Legal, muito bem. Então vamos lá, listar as principais atividades. Gente, sim, pode ser, coloca só uma palavra para que você lembre qual que é essa atividade que você tem no dia, tá? Seja tarefa, seja trabalho, seja coisas que você ocupa o seu tempo, seja as coisas de lazer, enfim, o que você pensa assim no seu dia, uma manhã, uma tarde, uma noite, o que eu faço, tá? Ana Karina falou, família, trabalho, faculdade são os principais. Uhum. Tentem listar, pode detalhar um pouquinho mais, até aí comer, né? Se faz algum exercício físico, quais são as atividades junto com a família. Tentem listar aí algumas coisas. O tempo o que faz no lazer, tomar banho, vai saber, né? Tem gente que demora, toma bastante tempo no banho, né? Preparando comida, comendo, né? Estudando. Daí tem a faculdade, tem a ir para a aula, estudar, né? Rosângela também colocou filho do trabalho, tarefas domésticas, faculdade, redes sociais. Perfeito, isso mesmo, legal. Não é obrigado a compartilhar, quem quiser pode compartilhar aí, tá? Mas não é obrigado. Os demais conseguiram listar as principais atividades, só para a gente saber para ir continuar. Uhum. Aqui. Muito bem. Então, agora, a gente vai pegar essa lista das nossas atividades, aquilo que ocupa o nosso tempo de alguma forma, seja algo de tarefa, seja algo de lazer, seja algo bom ou ruim, né? Alguma coisa nesse sentido. E a gente vai organizar nessa matriz aqui, tá? Deixa eu ver se vai passar aqui o slide. Foi? Acho que ainda não, né? Deixa eu passar por aqui. Nessa matriz das atividades. Então, agora vocês vão pegar essa lista de vocês, as principais atividades de um dia de vocês, e vão tentar colocar nos quadrantes. Então, aqui a gente tem 4 quadrantes, tá? Aqui no quadrante 1, vocês vão colocar coisas para vocês, tá? Que são importantes e que são urgentes, tá? Então, aqui, quadrante 1, coisas que são importantes, ó, e que são urgentes, vocês colocam aqui nesse quadrante. Aqui,
no quadrante 2, vocês vão colocar as coisas que são importantes, mas não urgentes, tá? Então, quadrante 2, vocês colocam coisas que são importantes, mas não são urgentes, tá? Vou pegar outra cor aqui. Quadrante 3, vocês vão colocar as coisas que são urgentes, mas não são importantes, tá? E depois no quadrante 4, vocês vão colocar as coisas que não são nem urgentes e nem importantes. Então, pensando num dia de vocês, um dia comum, desde o horário que vocês levantam, incluindo tomar o café da manhã, se arrumar para sair ou se arrumar para trabalhar, deslocamento, quem tem deslocamento aí, o trabalho, horário do almoço, o que que faz, se prepara almoço, almoça, horário da tarde, como é que divide aí as atividades, se para um pouco para olhar as redes sociais, estuda um pouco, trabalha um pouco, enfim, e o período da noite também, né? Tempo com a família, o tempo de lazer, assistir alguma coisa na televisão, ver as redes sociais. Bom, o Júlio perguntou o que poderia ser urgente, mas não importante. Vamos lá. O que é urgente, mas não é importante? Quem tem alguma ideia e conseguiu já colocar de vocês, das atividades de vocês que possa ser colocada aqui? Alguém achou alguma coisa aí nas atividades de vocês que possa ser? Vamos tentar colocar aí a gente já pode compartilhar. Seria legal se alguém colocasse alguma coisa de vocês aí, que a gente possa já discutir sobre isso. A Marilene começou a responder o importante. Levar o meu filho a fazer todas as terapias autistas, ou seja, prioridade. Uhum. E, Marilene, são importantes, são urgentes ou são não urgentes? Eu vou trazer alguns conceitos aqui com relação à importância, urgência e não urgência para ajudar a gente, tá? Para ver em qual quadrante a gente coloca. O importante é aquilo que faz parte das prioridades da nossa vida, aquilo que é importante para nós, tá? Que a gente que tem importância fazer, aquilo tem sentido, tem significado para a nossa vida. Não importante é aquilo que são coisas que a gente faz, são atividades que a gente tem, mas não são importantes para nós, tá? A gente poderia pensar em não fazer, ou outra pessoa poderia fazer, enfim. Urgente é aquilo que a gente precisa fazer agora, nesse momento, e urgente é aquilo que a gente não precisa fazer agora, não precisa fazer neste momento. A gente pode planejar, adiar para fazer em outro momento, tá? A Marilene falou que urgente seria algo com um prazo estabelecido. É algo, talvez a gente não estabeleceu prazo para isso, mas aquilo surgiu e a gente precisa fazer naquele momento, tá? E algo não urgente é aquilo que a gente não precisa fazer naquele momento. A Úrsula falou importante, mas não urgente. É um trabalho que tenho que entregar sexta-feira que vem. Uhum, muito bom, importante, mas não urgente. Legal. Ninguém pensou em nada urgente, mas não importante?
Aí eu vou falar, mas eu queria que vocês compartilhassem o que vocês colocaram aí primeiro, para que a gente possa discutir. A maioria dos de vocês ficaram ali no entre o quadrante 1 e o quadrante 2. A Senira colocou importante e urgente, TCC, prazo até o dia 31 para pré-banca. Importante e urgente. Algo precisa ser feito já, né? Não posso deixar para depois, tá? Vamos lá, quem mais quer compartilhar? Pensem no urgente, mas não importante, em algo que vocês vão precisar fazer naquele momento, só que isso não tem tanta importância para vocês. Poderia ser feito por outra pessoa, poderia ser planejado com uma antecedência. Se fosse planejado, não precisaria ser feito naquele momento, tá? Então vamos tentar refletir, depois eu dou aí as respostas. Que mais? Já conseguiram elencar todas as atividades de vocês aí nos quadrantes? Vou colocar algumas coisas aqui então para ajudar aí as pessoas que estão ainda tentando. Vamos então aqui. Importante e urgente TCC. A gente não pode deixar para depois. Deixa eu escrever em preto. A gente não pode deixar para depois, né? Ou seguindo ali a ideia da Senira, precisa ser feito. É urgente, se deixar para depois, a gente pode perder o prazo da ação, né? E é importante por quê? É importante refletir o que isso tem a ver com você, por que isso é importante? Tem a ver com seus valores, com as suas metas, com seus objetivos, com as suas metas de médio, curto, longo prazo, enfim, tá? Tudo que é importante deve ser feito antes de ser urgente, a Ana Karina está falando. Vamos refletir sobre isso. O que pode ser, então, importante, mas não urgente? Um trabalho para entrega mês que vem, né? Ok? Então, eu tenho aqui um trabalho que é importante eu fazer, mas eu não preciso fazer nesse momento. Eu vou entregar só no próximo mês. Eu consigo me organizar melhor para realizar essa atividade depois. É importante, eu não vou deixar de fazer, mas não é urgente, eu não preciso parar tudo que eu estou fazendo para isso agora, tá? O que pode ser, então, urgente, mas não importante? Uma resposta de um e-mail. Que um aluno, por exemplo, alguém tem um prazo para responder aquilo, mas não é importante para você. Talvez outra pessoa poderia responder, mas as pessoas não estão em cópia. Você não avisou antes aquele aluno, aquele, né, seu colega de trabalho, alguma coisa assim, que ele poderia ver isso com outra pessoa. Então, isso não é importante para você,
mas é urgente porque ou se você não der a resposta para a outra pessoa vai perder prazo, ela vai perder talvez um prazo para entrega de um trabalho, seja no trabalho corporativo ou seja na faculdade, enfim, né? Então, se você não organizou isso, não planejou isso antes, quem a pessoa poderia entrar em contato, ela fez contato com você, não é importante aquilo para você, tá? A gente está refletindo naquilo que é importante para você, mas é urgente para outra pessoa, você precisa responder ou fazer aquilo, porque é urgente naquele momento para outra pessoa, tá? Tem mais gente que falou aqui, Senir é importante e não urgente, exame clínico somente para mês que vem. Aham, muito bom. Uhum. E não urgente, não importante, pode ser, né? Aqui estou dando exemplos que podem ser coisas que talvez não façam nenhum sentido com vocês, mas só para a gente ajudar aí a enquadrar, tá? Não urgente, não importante, ver as redes sociais. Tem para pessoas que isso pode ser importante, tem para outras que não é tão importante assim, acaba ocupando o tempo, mas não é nem urgente, não é nem importante, tá? Então são coisas que podem acontecer. Pensando em importante, coisas que têm importância para nós, têm sentido, têm significado, é prioridade para minha vida, eu preciso realizar aquilo porque isso tem uma importância para mim. Não importante aquilo que não importa para mim, não tem a ver com os meus valores, com os meus objetivos, com os meus planos, tá? Urgente aquilo que eu preciso fazer agora, eu não posso deixar para depois, e não urgente aquilo que eu posso planejar e posso deixar para depois, tá? Se quiserem mais exemplos aqui, eu dou mais exemplos, não quero induzir vocês, mas sim ajudar vocês a refletir. Ok? Ficou claro? Mais alguém tem alguma dúvida? Júlio, ficou claro? Quer que eu dê mais algum exemplo? Importante é vocês pegarem as tarefas de vocês, as atividades de vocês, não só tarefas, mas atividades, coisas que ocupam o tempo de vocês, e tentar elencar. Agora, o objetivo é a gente ver o que a gente colocou em não importante, se a gente pode fazer alguma coisa para diminuir isso, ou planejar para que o urgente não, e urgente e não importante, não nos atrapalhe mais. O ideal é que todas as nossas atividades planejadas estivessem em importantes e não urgentes. Quer dizer, se a gente planejar, a gente conseguir organizar a nossa agenda, a gente vai ter menos coisas urgentes. Imprevistos acontecem, urgências vão acontecer na nossa vida como na vida de todas as pessoas. Mas a gente precisa tentar ao máximo colocar as coisas em importantes e não urgentes e planejar as coisas. Caiu alguma coisa no quadrante 1, foi alguma coisa para urgência, eu vou precisar fazer naquele momento. Eu preciso parar as coisas que não são urgentes e dar prioridade para aquilo, né? E aí, às vezes isso não estava na minha agenda, mas é algo, não é um imprevisto, mas algo que eu preciso realizar, tá? Então eu preciso desafogar primeiro aquilo que é importante e urgente na minha vida, para eu focar naquilo que é importante e não urgente. E aí eu preciso ver o quanto as coisas não importantes, urgentes ou não urgentes, estão me desfocando, o quanto essas coisas estão me tirando daquilo que realmente importa para mim, tá? Que eu preciso focar naquilo que realmente importa para mim. Muitas vezes as outras pessoas não se planejaram e fazem as coisas das outras pessoas como urgente para mim, coisas que não são importantes para mim. Dentro do ambiente de trabalho, no mundo corporativo, tem muito isso. É algo urgente, eu preciso fazer, tem uma demanda, tem um trabalho que outra pessoa não se planejou, não se organizou, e aí caiu para mim, quando chega para mim é urgente, preciso pagar essa nota, preciso gerar essa planilha, preciso fazer esse controle, mas não é importante para mim. Se a outra pessoa tivesse se organizado, planejado, não viria como urgente para mim, né? Mas isso acaba acontecendo. Outras pessoas fazem atividades sem planejamento e a gente está no meio, né? Se é um trabalho em equipe, tem uma sinergia ali entre setores, enfim, entre as pessoas envolvidas, a gente vai precisar fazer. Não é importante naquele momento para mim, mas é urgente porque
alguém vai depender disso, alguém precisa daquilo, tá? Ok, pessoal, ficou claro? O Júlio falou, não sei, prof, eu não consigo achar para mim algo que seja urgente, não seja importante. Se alguém não fez, é importante que eu faça. Legal. Pode ser que para você, né, no seu caso, não tenha nenhuma atividade que consiga encaixar ali, tá? Né? Na sua realidade pode ser que não tenha, tá? Mas isso acontece bastante, principalmente quando a gente está em relação com outras pessoas e as outras pessoas não se planejaram. Quando a gente convive com outras pessoas que não têm um bom planejamento e as pessoas acabam dependendo de nós, né? Coisas que não. E aqui a gente está refletindo nas atividades que são importantes para nós. Muitas vezes no mundo corporativo, no trabalho, enfim, a gente precisa fazer coisas que na nossa gestão das atividades a gente não faria, não são importantes para nós, mas são importantes para o outro. E aí o outro faz daquilo ser urgente para nós. Então, o outro pega algo que é importante para ele, precisa que a gente faça, só que ele não se planejou e caiu como urgente para mim, tá? Que para mim seria não urgente, não importante, eu poderia planejar fazer em algum momento aquilo e né, não, porque a partir do momento que ele é urgente, eu vou precisar parar de fazer algo que realmente é importante para mim, para fazer aquilo porque é urgente para o outro. Então, eu não vou conseguir organizar as minhas atividades e colocar numa agenda algo que eu poderia planejar da maneira adequada, né? Tudo que é urgente, eu vou precisar parar tudo que eu estou fazendo para dar atenção a isso. E a gente precisa cuidar, que muitas vezes isso acaba virando uma bola de neve. Se a gente não consegue organizar principalmente com as outras pessoas, de elas não nos demandarem em cima da hora, de elas não deixarem para em cima da hora alguma coisa que vai se tornar urgente para nós. Que aquilo que não seria importante nem urgente acaba refletindo para nós como algo que eu preciso. Porque se eu tiver que parar para fazer esse urgente, eu vou deixar aquilo que é importante para mim de lado. Isso acontece muito, a gente vai falar um pouquinho depois, com as pessoas que não têm habilidade para dizer não, né? Então, não sei dizer não, eu faço aqui, daqui que eu te ajudo, eu faço aqui. E aí depois acontece de novo, não diz não, e a pessoa fica toda atropelada, deixa aquilo que realmente é importante para ela para depois e não dá prioridade para aquilo que realmente ela deveria fazer, né? Então, as pessoas que não têm habilidade de dizer não, às vezes estão sobrecarregadas e não estão conseguindo realmente fazer aquilo que realmente precisam, tá? Não acontece isso com todo mundo e nem em todas as realidades, mas isso pode acontecer, tá? Qualquer coisa, podem ir falando e a gente vai discutindo, né? Até esclarecer bem aí. Mais alguma dúvida? Júlio, qualquer coisa pode colocar a sua opinião aí e a gente vai conversando. Então, vamos pensar e refletir as coisas que estão nos quadrantes 3 e 4, o que a gente pode fazer, administrar de alguma forma, para que isso não nos atrapalhe mais, para que isso não roube mais o nosso tempo, né? E a gente conseguir dar prioridade para as coisas de cima, para as coisas mais importantes. Essas a gente tenta organizar de alguma forma que elas cumpram a nossa agenda. Sobrou tempo livre? Posso ver as redes sociais, conseguir planejar que as coisas urgentes não vão mais me interromper, não vão mais me atrapalhar, porque eu vou conseguir planejar e vou influenciar os outros para que os outros também não mais surjam com coisas urgentes para mim que eu não precisaria fazer naquele momento, tá? Ok, agora a gente vai trabalhar então as prioridades. E aqui você pode colocar algumas das atividades que você já listou, ou não. Aqui a gente vai listar as 3 principais atividades do seu dia. E aqui são atividades, tá, gente? No passado, alguém colocou ali, família, trabalho. Colocar nas principais a prioridade do seu dia com relação a o que eu vou fazer com aquela prioridade que eu tenho, tá? Então, pensar numa prioridade de uma maneira bem específica, assim. Acordei, quais são as principais prioridades que eu tenho? Tá? Pensa aí, quais são as principais prioridades do meu dia?
O que eu deveria fazer primeiro? O que é prioridade para mim? Vamos pensar. 3 só, tá, gente? De maneira bem específica, assim. 3 prioridades. Vocês podem olhar das atividades que vocês já listaram, tá? Deixa eu tirar essa mãozinha aqui. E tentar colocar de uma maneira específica, tá? Por exemplo, eu coloquei a família. O que seria de maneira específica? Dar atenção para a família. Alguma coisa assim, tá? A gente tentar manter de maneira bem específica aqui essas prioridades, para que a gente possa gerir melhor. Quem for listando vai me dando ok aí. Ok, tem gente que já está terminando, muito bem. Ótimo. Uhum. Muito bem. Para quem já listou, então, as 3 principais prioridades do dia, agora vocês pensam na manhã de vocês, assim que vocês acordam. Qual que é o passo a passo que vocês precisam agir para estar de acordo com essas prioridades? Então, o que eu vou fazer assim que eu acordar? Eu listei as 3 principais prioridades. Quando eu acordar, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar. Eu vou pegar meu celular? Não, eu vou falar com a minha família? Não, eu vou preparar o café da manhã? O que eu vou fazer? O meu passo a passo? Quais são as prioridades do meu dia assim que eu acordar para eu agir de acordo com essas prioridades? A Laodiceia não sabe dizer não. Eu vou mostrar uma curva daqui a pouco com relação a essa questão do dizer não, tá? Para ajudar aí. Uhum. Muitas pessoas têm essa dificuldade, tá, Lau? Não precisa se desesperar aí, porque não é algo só seu, tá? Mas algo que a gente precisa aprender, porque pode nos atrapalhar muito, sim. Uhum, tá? Tem um livro muito legal, ele se chama O Poder do Não Positivo. Ele é muito bacana. Nossa, ele traz umas coisas bem legais, assim, com relação ao aprender a dizer não, tá? É O Poder do Não Positivo. Indico. É um livro antiguinho já, mas ajuda bastante. Quem tem aí quem enfrenta aí esse desafio do dizer não, né? Tá? Ótimo. Então vamos lá, tentem pensar ali o passo a passo, assim que eu acordar, como que eu vou ser o passo a passo do meu dia para eu agir de acordo com as minhas prioridades, tá? Não é as prioridades do outro, é as minhas prioridades. Como que eu vou colocar aí em prática as minhas prioridades? Eu vou acordar, vou pegar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar o celular, vou ver as atualizações do Instagram, vou ver os WhatsApp, ou não, se isso não é minha prioridade, são as outras coisas que eu vou fazer assim que eu acordar, para eu primeiro dar prioridade para aquilo que realmente é a minha prioridade, tá? Ok, gente, então vamos seguir aqui. Vocês deixam isso anotado para quem ainda não conseguiu pensar numa logística nesse passo a passo. Depois a gente vai voltar ali na agenda.
aí vocês possam fazer, tá? Para a gente seguir, que eu ainda quero passar mais algumas ferramentas para vocês, mais algumas dicas, aí o tempo voa, né? Tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando, vão trazendo. Aí a gente tem a matriz de distrações. Vou passar essa matriz aqui para vocês, ela demora um pouquinho mais para fazer, mas vocês podem anotar e daí depois vocês podem preencher, tá? A matriz de distrações é assim, ó. A gente tem aqui os pilares, as áreas da nossa vida. Então, aqui eu coloquei algumas sugestões, tá? Social, saúde, serviço, intelectual, financeiro, parentes, conjugal, filhos, profissional, emocional e assim vai. Você coloca a lista as áreas mais importantes da sua vida. Aí aqui do lado você vai preencher o que é mais importante nessa área para mim. Então, de cada uma das áreas que são importantes para você, você vai marcar o que é mais importante nessa área para você, tá? Você vai marcar o que é mais importante. Uma coisa que é mais importante em cada uma dessas áreas aqui, tá? Depois, a distração. O que nessa área me distrai? A gente listou lá no início os ladrões do tempo, listamos na matriz das atividades ali as coisas que não são importantes, que também acabam ocupando o nosso tempo. Vocês podem trazer essas distrações aqui, se fizerem sentido, se a gente conseguir encaixar aqui, tá? Porque todas as ferramentas, elas vão se complementando, a gente vai refletindo sobre coisas que a gente pode... Aqui a gente vai verificar que essas distrações, às vezes, estão nos atrapalhando naquilo que é mais importante com relação às principais áreas da nossa vida, tá? Olha, gente, como isso impacta a nossa vida, né? E aí, do lado, a gente coloca o que vai fazer para eliminar essa distração ou para ser mais satisfeito nessa área. Então, o que eu posso fazer para ser mais, eu mesmo estar mais satisfeito nessa área da minha vida ou fazer algo para eliminar essa distração, tá? Já refletimos ali sobre as distrações, algumas coisas que nos roubam o nosso tempo, os ladrões. Podemos trazer isso aqui e agora a gente linka aqui com as principais áreas da nossa vida, com aquilo que realmente é importante para nós, tá? Ok, gente, então essa matriz de distrações eu vou dar para vocês fazerem aí depois. A gente não precisa fazer agora, porque agora quero passar mais algumas coisas aí para vocês ainda, tá? E aí vocês podem, porque é algo para a vida de vocês, isso aqui, né? Não é algo aqui porque a Suelen está pedindo, mas sim algo para vocês aplicarem na vida de vocês, refletirem sobre isso, tá? Dá trabalhinho, né? Dá trabalho fazer isso, mas é muito importante porque faz a gente refletir de uma maneira aí muitas vezes diferente daquilo que a gente vem pensando, vem vivendo, né? Muitos de nós vamos vivendo, e quando a gente vê, a gente está se distraindo daquilo que realmente importa, daquilo que é o nosso foco de vida e a gente está focando muito ou perdendo muito tempo com coisas que não estão nos agregando, não estão nos aproximando da nossa meta, ou não estão indo de acordo com aquilo que é importante para nós, tá? Ai, obrigada, Lau. Então, é isso aí, vou deixar essa ferramenta aqui para vocês, tá? E vamos seguir agora. Eu gosto muito, tá, desse gráfico aqui, eu acho muito bacana, porque a gente tem aqui, ó, gente, prestem atenção. Que para alguém que se tiver pequeno, vocês podem usar, aqui do lado tem uma lupa, vocês conseguem aumentar um pouquinho, tá? Porque às vezes a pessoa está vendo no celular, né, alguma coisa assim, acaba ficando pequeno para ver. Então, a gente tem aqui os desafios. Então, quanto mais para cima, mais desafios nós temos. Quanto mais para a direita, mais habilidades nós temos, tá? Então, aqui, eu entro em apatia quando estou triste, deprimido, quando eu não tenho desafios e também não tenho habilidades, tá? Tendência é eu estar apática. Eu entro em preocupação quando eu aumento os meus desafios, mas eu não tenho as habilidades. E aí eu fico preocupado, estou triste e atento. Eu entro em ansiedade quando eu tenho muitos desafios e poucas habilidades. Então,
eu entro em ansiedade, fico estressada, fica atento, tá? Aqui, eu entro em tédio quando eu não tenho muitos desafios e eu já tenho habilidades medianas aí, né? Então, fico entediada, deprimida, contente. Quando eu tô relaxada, é quando eu tenho muitas habilidades e poucos desafios, tá? Então, aqui tô em relaxamento, confiante e contente também, né? Tenho poucos desafios, estou relaxada, confiante, tá? Estou contente. Eu estou empolgada quando eu tenho muitos desafios e médias habilidades. Estou atenta e estou focada, estou empolgada. Eu estou no controle quando eu tenho médios desafios e muitas habilidades. Eu estou no controle de tudo, estou feliz e confiante, tá? E eu entro em flow quando eu tenho muitos desafios e muitas habilidades. E o flow é quando eu estou focado, quando eu estou feliz, que é quando a gente está fazendo aquela atividade que a gente não vê o tempo passar. O tempo passou e eu estava ali emergida naquela atividade, focada, sem ver nada do que estava acontecendo à volta. Aí é quando eu estou em estado de flow. Estou realmente focado e estou feliz. Tá? E agora é importante a gente refletir onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Será que a gente tem os desafios necessários para nos empolgar? Será que a gente está com muito desafio além da nossa habilidade? Será que a gente tem mais habilidade do que desafios? A gente pode procurar novos desafios se a gente quiser. Pode ser que eu estou contente, estou relaxada e vou ficar por ali, né? Com poucos desafios. Depende de mim, depende de onde eu consigo me ver aqui e aonde eu quero estar, tá? Então tentem se encontrar aí aonde vocês estão a maior parte do tempo, em qual aí desses sintomas aí que vocês, esse estado emocional que vocês se encontram a maior parte do tempo, tá? E onde vocês querem estar. Será que eu posso buscar novos desafios? Será que eu preciso buscar novas habilidades? Será que eu preciso me desenvolver? Eu preciso buscar um curso? Eu preciso treinar aí as minhas habilidades para que eu realmente possa melhorar, né? Aumentar as minhas habilidades para estarem de acordo com os desafios que eu tenho, ou se eu quero buscar novos desafios, quais habilidades eu preciso me desenvolver aí para alcançar o flow, né? Então eu vou tentando me encontrar onde eu estou, como estão meus desafios, como estão as minhas habilidades e onde eu quero estar, tá? Então focando aonde eu quero estar, onde eu estou hoje, ok, quero estar ali onde eu estou ou não, onde eu quero estar. Então, o que eu posso aumentar? Né? Os meus desafios, as minhas habilidades, o que eu posso buscar e ir atrás aí para alcançar o estado que eu quero. Tá? O ideal é que nós possamos estar mais em flow, né? Mais em foco e mais felizes aí no nosso tempo. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem aí, por favor. Aprendendo, então, a dizer não, né? Uma grande dificuldade que muitas pessoas têm e que roubam o nosso foco, a nossa atenção, né? E que muitas vezes é urgente para o outro, mas não é importante para mim. Mas o outro faz que aquele urgente dele faz eu deixar as coisas que são importantes para mim e fazer outras coisas. Que se o outro conseguisse se organizar, se eu conseguisse planejar junto com o outro, se a gente conseguisse organizar as atividades, eu não precisaria parar com aquilo que é importante para mim para fazer aquilo que não é importante, tá? Não estou dizendo aqui que a gente não deve ajudar as outras pessoas, né? A ideia é a gente conseguir se organizar, influenciar o outro e o outro se organizar para que aquilo não vire urgente para mim. Ou, eu ajudei uma vez, orientei, para a próxima vez você se organiza, você planeja para que a gente não precise aí, nós dois, pararmos tudo que a gente está fazendo para fazer aquilo que é urgente, mas não é importante. A gente tenta se organizar. Então, beleza, vou fazer, vou te ajudar dessa vez. E aí, da próxima vez, você se organiza um pouquinho melhor, porque eu tenho outras coisas que é importante para mim. Senão, eu tenho que deixar aquilo que é importante para mim, eu tenho que deixar minha família de lado
para ajudar o outro, né? Eu deixo aquilo que é importante para mim, acabo abandonando, às vezes, alguma coisa que eu preciso fazer, alguma tarefa que eu tenho que dar conta, ou a minha família quer dar para mim, para ajudar o outro que não se organizou. Então, eu preciso analisar, quero continuar fazendo dessa forma, né? Ou não, tá? Por quê? Lembrando que a partir do momento que eu digo sim para uma coisa, eu digo não para as outras, né? Então, se eu dizer sim para uma coisa que outra pessoa está transformando em urgente para mim, eu estou dizendo não para as coisas que eu estou deixando de lado. Então, se eu estou deixando a minha família de lado, que realmente é importante para mim, para fazer uma coisa que para o outro é importante, que mensagem que eu estou passando para minha família? Aquela minha parte ali, que talvez seja importante para mim. Aí cada caso, né? Estou dando um exemplo aqui. Talvez aquela área da minha vida seja importante, mas eu estou dizendo não para isso que realmente é importante para mim. Estou deixando eles de lado, estou excluindo eles para dizer sempre uma coisa que é urgente para o outro, mas não importante para mim, tá? Então é uma reflexão aí para a gente fazer. Porque sempre que eu digo sim para algo, eu estou dizendo não para as outras coisas. Né? Então, é isso que eu preciso refletir, tá? E aí, vou mostrar um gráfico aqui para vocês, que eu gosto bastante, que ajuda a gente a refletir sobre isso, tá? Esse aqui, quando a gente negar algo para uma pessoa, dizer não para uma pessoa, ela pode entrar nesse gráfico aqui, tá? E a gente vai precisar enfrentar isso, tá? A gente vai precisar encarar isso aqui, tá? Então, assim, primeiro a pessoa leva um choque, tá? E tem pessoas que passam algumas etapas aqui, não pulam algumas etapas, não passam por todas, mas pode ser que você vai verificar em alguém isso de maneira bem correta, tá? De maneira bem passo a passo aqui, enfrentando. Quando a pessoa leva um não, quando a pessoa enfrenta um luto, enfim, ela pode passar por essas etapas. E é importante a gente entender isso e refletir sobre isso. Primeiro, a pessoa leva um choque, depois ela entra em negação, não, isso não está acontecendo, não, a pessoa não falou isso, não. Tem a raiva ou culpa, tem o momento da barganha e autopunição, né, que a pessoa tenta começar a negociar ou se autopunir. Tem a etapa da depressão e confusão, né, sentir um lixo, não entender mais nada que está acontecendo. Depois da depressão e confusão vem a aceitação, e aí depois vem a resolução dos problemas, tá? Então a gente tem todo um passo a passo aqui que quando a gente diz não para uma pessoa, a gente vai precisar encarar. Lembrando que a gente está dizendo não para ela, mas a gente está dizendo sim para outras coisas, outras pessoas, ou enfim, né? Para outras necessidades. Mas a gente vai precisar encarar esse processo aqui que a pessoa pode passar. E às vezes nesse processo acaba havendo alguma briga, alguma discussão, ou se a gente já passou por um processo muito doloroso desse aqui com alguém, às vezes faz a gente não conseguir dizer não, ter dificuldade aí, né? O que que nos faz? É importante a gente refletir, né? Por que que eu tenho tanta dificuldade de dizer não, né? Eu quero buscar a aprovação de alguma coisa, no momento eu frustrei alguém, alguém me frustrou muito, enfim. Aí é uma reflexão que a gente também precisa fazer, é importante fazer, tá? Mas trazendo aqui para vocês que vocês podem passar por isso, claro, todos nós podemos passar por isso, e também enfrentar isso quando a gente diz não para alguém, a gente pode enfrentar esse comportamento aqui de uma outra pessoa, tá? Bom, aqui eu trouxe então a técnica Pomodoro, que apareceu ali numa cartinha que a gente leu no início. Essa técnica Pomodoro, ela diz para a gente trabalhar 25 minutos e relaxar por 5 minutos. Foco em 25 minutos, cronometrar e relaxa por 5 minutos, tá? Então, aqui a gente tem as orientações. 1. Listar as tarefas do dia. Ajustar o cronômetro, um aplicativo que também tem, para 25 minutos. Concentre-se na tarefa durante os 25 minutos, até que esse alarme toca. Faça uma pausa de 5 minutos, recomeça uma escala de mais 25 minutos, e a cada 4 pomodoros, ou seja, a cada 4 momentos, né, de 25 minutos,
você faz uma pausa de 15, não mais de 5, tá? Então, fez 25, parou 5, 25, parou 5, 25, parou 5, 25, parou 15. Cada 4 pomodoros a gente faz 15, tá? Então, é uma técnica aí de concentração e que ajuda bastante. Algumas razões: fica menos ansioso, porque você planeja melhor as tarefas, aumenta a sensação de que tudo está sob controle. Você vai ser mais eficiente, porque você limita a execução da tarefa em um período de tempo. Sua vida será menos chata, porque você tem esses intervalos que geram essa dinâmica aí. Traz ideias, né? Porque nas pausas a gente assenta aquilo que a gente aprendeu e reflete melhor. E a gente acaba errando menos, porque isso ajuda a gente a conferir. Quem de vocês nunca aconteceu, né? Tava ali focado num problema, aí foi fazer outra coisa, foi fazer um café, foi no banheiro, foi não sei o quê, aí teve uma brilhante ideia, né? Isso acontece porque a gente muda o foco aí, tá? Inimigos da produtividade. Então, o que a gente precisa excluir aí para não nos atrapalhar nisso? As notificações de e-mails e redes sociais, né? As bagunças na mesa, barulho excessivo, se precisar, dá para apelar aí para fone de ouvido, as conversas longas no cafezinho e reuniões desnecessárias e intermináveis, né? Então, se a gente conseguir lutar contra isso. Algumas dicas, então. Iniciou uma tarefa, trabalhe até o tempo encerrar, tá? Até o alarme tocar ali dos 25 minutos. Mesmo que falte apenas um pequeno detalhe para completar, respeita o alarme e para naquele momento de vai trabalhar só no próximo ciclo. E nos intervalos ali dos 5 minutos, evita ficar no computador, fazer algo relacionado ao trabalho. Tenta aí descansar, tomar uma água, um café, enfim, porque isso ajuda aí a espairecer, a mudar de foco, tá? E traz mais produtividade. Então, depois de tudo isso, né, a sugestão é a gente trabalhar com uma agenda, tá? Então, a gente trabalhou aí os ladrões, as distrações, as nossas atividades, as nossas prioridades, e a gente listar, então, fazer uma agenda disso, tá? Então, liste um horário para a realização de cada atividade diária. A ideia é, para cada atividade que você colocou, como você vai se comprometer com isso? Que horário que você vai fazer? Pode utilizar a técnica Pomodoro ou não, né? No final do dia, verifique o que você concluiu. E se acontecerem imprevistos, reprograme para quando for possível. Não tem problema a gente reprogramar. Importante é você analisar as coisas e o que você pode reprogramar, né? O que você pode fazer no dia seguinte, tá? Então, a sugestão aí para vocês utilizarem. A gente tem vários aplicativos de agenda, Excel, o que for melhor para vocês, tá? Mas não deixem de fazer a agenda. E aí, a gente lida com as nossas crenças, né? Então, algumas crenças, às vezes, impedem de a gente administrar o nosso tempo. Algumas crenças acabam nos travando. E o que é importante? A gente refletir que a gente pode escolher as nossas crenças. Se você gosta dos resultados que você obtém, então você pode continuar agindo da mesma forma que você vem agindo e mantém as suas crenças. Mas se você não está gostando dos resultados que você tem hoje, então você pode atuar de uma maneira diferente. E você pode mudar as suas crenças, você pode mudar as coisas que você acredita que às vezes estão te impedindo. Então você pode refletir: o que te afasta disso que você quer? O que te impede de alcançar a sua meta? Então, você tem um objetivo, quero administrar melhor o meu tempo, quero dar importância para isso, quero dar foco nisso. O que está me impedindo? O que está me afastando, né? E algumas reflexões, então, quais são os obstáculos aí que podem surgir em eu aplicar minha agenda? O que pode acontecer? O que pode aí, né, nesse meu plano de ação, o que pode acontecer? Podem ter obstáculos internos, eu mesma não acreditar nisso, eu mesma não confiar nisso, eu mesma me boicotar, o que eu posso fazer? Podem ter obstáculos externos, outras pessoas fazerem alguma coisa diferente, outras pessoas colocarem no meio do caminho, faltar dinheiro, faltar recurso, sei lá. E aí, como você lidaria, então, com esses obstáculos, né? E aí, você fez a sua agenda, fez o seu plano, você reflete de 0 a 10. O quanto eu estou preparado para colocar este plano em prática? E o que falta para ser 10? Eu preciso me comprometer com ele. Não adianta eu colocar um plano só de bonito, porque a professora pediu,
mas eu não fazer algo que realmente é importante para mim. Então, o quanto eu estou preparado para colocar este meu plano em prática, o quanto isso é importante para mim, o quanto isso vai melhorar a minha vida. O que falta para ser 10 aí, né? E aí a gente sai de ser vítimas desse tempo, vítimas de tudo que tem acontecido com a gente, para nós sermos protagonistas, né? A gente assumir o controle da nossa vida, não deixar a maré nos levar, a onda nos levar, mas a gente realmente assumir a nossa vida de uma maneira protagonista, tá? Eu vou passar um vídeo só para a gente finalizar agora, que eu gosto de colocar ele para a gente, quando a gente reflete aí sobre o tempo, porque acho que ele é a gestão do tempo, que acho que ele nos ajuda bastante a refletir aí. Então, eu vou só compartilhar aqui de uma maneira diferente, vou colocar o som aqui. E aí a gente finaliza, tá? Deixa eu ver se já está aparecendo aqui, peraí. Já está, né? Vou tirar só a minha câmera aqui, que daí não fica tão pesado. Esta é a Ana. Ela trabalha o dia inteiro e tem muitos sonhos para o futuro. O grande problema é que a Ana tem alguns hábitos ruins. Ela até tem tempo livre, mas vive se enrolando e acaba se ocupando com outras coisas. E isso deixa a Ana muito frustrada. Ela sonha todos os dias em acordar e ir correr pelas manhãs, mas ela nunca consegue sair da cama antes de apertar 7 vezes o botão de soneca do despertador. Ela diz que quer sempre ler livros à noite, mas diz que está muito cansada e que só vai ver mais um episódio no Netflix. Ela fala que vai começar a estudar e fazer pesquisas na internet, mas ela só consegue ficar atualizando as redes sociais. Diz que falta motivação para ela mudar de vida, e talvez até falte mesmo. Mas o problema é que se ela esperar pela motivação para se mexer, ela vai ficar parada para sempre. O ideal seria ela usar a sua força de vontade, mas trabalhar o dia todo e fazer decisões ruins acabam com a sua energia mental. Bom, se você se identificou com a história da Ana, não se preocupe. Tem uma boa notícia, existe uma solução. Ela se chama os mini hábitos que queira construir ou incluir na sua vida. É como se você pegasse algum hábito que queira, torna simplesmente impossível de arrumar uma desculpa para não fazê-lo. A tarefa se torna tão estúpida que mesmo que a sua força de vontade seja praticamente zero, você irá realizá-la. Então eu vou te dar alguns exemplos de como isso funciona. Vamos supor que você queira começar a ler. A maioria das pessoas pensaria: bom, eu vou ler de 10 a 15 páginas por dia. Mas o problema é que, para quem não está habituado a ler, 15 páginas podem ser um grande desafio e você acabar desistindo na metade do caminho. Ou você vai alegar que não tem tempo, que tem outra coisa para fazer e nem mesmo pegará o livro na mão. O pior de tudo isso é que, além de você não conseguir terminar a sua meta, você ainda vai se sentir frustrado por não ter realizado o que queria. Mas, por outro lado, adotando a estratégia dos mini hábitos, você deveria almejar apenas 2 páginas por dia. 2 páginas é uma quantidade tão pequena e insignificante que você consegue ler em apenas 5 minutos. Eu duvido que você não tenha 5 minutos para ler ou que seja incapaz de lidar com esse desafio. Outro exemplo pode ser de uma corrida ou uma caminhada. A maioria das pessoas pensa que vai começar a correr 30 minutos, 1 hora, do dia para a noite, e acabam ficando frustradas porque nem conseguem sair de casa. O segredo seria transformar a sua caminhada em apenas, por exemplo, 1 quarteirão. Isso mesmo, 1 quarteirão. Isso leva apenas alguns minutos. Eu tenho certeza que você consegue. Mas apesar de parecerem ridículos e tão simples, os mini hábitos têm diversas vantagens. Primeira, como a barreira mental inicial do mini hábito é muito pequena, você vai conseguir começá-lo sem dificuldade. Quando pensamos em algo maior, como por exemplo ler 15 páginas, fazer 1 hora de academia, subir 10 andares de escada, criamos uma resistência muito grande em nossas mentes, e fica difícil arrumar tanta força de vontade para superá-la. Mas quando o desafio é desprezível, você não cria resistência e consegue fazer a tarefa sem pensar. Pense em ler apenas 2 páginas por dia, fazer 3 abdominais ou subir apenas um lance de escadas. Essas tarefas são muito fáceis. Mesmo que a sua força de vontade seja quase zero, você dará conta do recado. Segundo,
você vai acabar frequentemente se superando. A partir do momento que você quebrar a barreira e começar a atividade, vai ficar muito mais fácil continuar. É basicamente o princípio da inércia. Depois que você estiver sentado, com um livro na mão, lendo, é bem provável que você acabe lendo não apenas 2, mas sim 5, 8 ou até 15 páginas do livro. Se você se propuser a subir apenas um dos 10 lances de escada até o seu apartamento, é bem provável que você acabe subindo mais outros andares de escada. O importante é não aumentar a meta. Você deve enxergar esse extra como um bônus. Terceiro ponto, você não irá fracassar nem se sentir frustrado. No pior dos casos, na pior das dores de cabeça, naqueles dias que você estiver mais cansado, você ainda vai conseguir realizar seus mini hábitos. Você sabe que é capaz de fazer coisas bem pequenas nesses casos e que só uma catástrofe poderia te impedir. O mais legal é que você irá ler apenas 2 páginas e não vai achá-las desprezíveis. Pelo contrário, ainda assim você terá completado a sua missão e se sentirá bem por isso. 4. Você se sentirá constantemente realizado. Quando você acha que você se sentiria melhor? Quando a meta é ler 15 páginas e você lê apenas 5? Ou quando a meta é ler 2 páginas e você lê as mesmas 5 páginas? É claro que é na segunda. Com os mini hábitos, você irá superar sua expectativa constantemente. Você não vai ficar frustrado e vai acabar se sentindo mais realizado depois das suas pequenas tarefas. O grande segredo é você quebrar todos aqueles hábitos que você quer criar em hábitos ridiculamente pequenos, a tal ponto que seja impossível arrumar uma desculpa para não realizá-los. Não tente incluir mais de 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo na sua vida. A ideia é que seja simples e rápido. Pratique-os todos os dias, e com o passar do tempo, seus mini hábitos estarão firmes, consistentes, impregnados e cada vez maiores, e sua vida mudará de uma vez por todas. Afinal, é como dizia Lao Tse, uma jornada de 1000 milhas começa com um simples passo. Oi, pessoal. A professora Suelen caiu bem no finalzinho ali, mas eu acredito que todos conseguiram visualizar o vídeo, assistiram ao vídeo, todos conseguiram? Bem interessante, né? Então, acho que vem aí fazer essa finalização, digamos, do nosso bate-papo, né? Então, assim, tudo passa pela questão de, primeiro, identificarmos, então, identificar nesse sentido de fazer um diagnóstico no nosso dia a dia, identificar o que está roubando o nosso tempo, quais são as nossas prioridades, ou, né, enfim, como que a gente está gerenciando isso? Identificar os nossos propósitos, que é algo que a gente vem discutindo muito, né? Então, assim, isso é fundamental. Muitas vezes a gente está deixando de lado, né, esse momento de parar para pensar. Né? Então, por quê? Porque a gente acusa sempre a questão de que eu não tenho tempo, hoje não dá, e aí vai para amanhã, e assim por diante. Então, essa dica final ali dos mini hábitos eu achei fantástico, porque justamente não sobrecarrega, né, essa questão do tempo e faz com que a gente consiga, né, criar esses mini hábitos, mesmo que como, né, colocado ali, ridículos, né? Mas assim, são mini hábitos que vão gerenciar os melhores hábitos, né? Que vão conduzir a gente a chegar nos melhores hábitos, digamos assim, ou aqueles que a gente estava há tempo procrastinando e não conseguia realizar. Né, professora? Acho que a professora acabou de conseguir voltar, né, professora Suelen? Estava só aqui fazendo uma, né, uma finalização com relação aí ao vídeo e ao que a gente discutiu, né? Então, acredito que nós tivemos aí mais Eu uma. não sei se deu para assistir até o final, eu vou até deixar o link aqui, aí depois o pessoal consegue assistir. Acho que a conexão Sim, ficou pesada aí. conseguimos assistir, né? E eu estava só fazendo essa amarração, né? Porque eu vi que a prof caiu ali, daí eu já puxei o Uhum, gancho ótimo. em dizer, né, que a gente teve aí mais uma tarde, mais um bate-papo de reflexões. Então, aquele momento que a gente para analisar, né, o nosso dia a dia, as nossas intenções, enfim, para olhar um pouquinho para a gente, né? Que eu acho que é isso que está às vezes faltando no nosso dia a dia. A gente olha muito para os outros, olha muito para as outras coisas, né?
prioriza as outras coisas, mas esquece de olhar um pouquinho para a gente. E a partir do momento que a gente para fazer esse olhar, para dar esse fôlego para a gente consegue dar conta de tudo. E esse dar conta de tudo não é dar conta de tudo pesado, não é aquele cansativo, mas realmente de sensação de missão cumprida, de uma boa missão cumprida, de que a gente conseguiu realizar, porque realmente aquilo tudo fez sentido, né? Quando faz sentido para a gente, né? Como a ideia é a gente chegar lá naquele ápice, né? Dos desafios e das nossas habilidades a mil. Então, quando a gente consegue chegar naquele ápice, melhor ainda, né? Isso tem a ver com as nossas questões de propósito de vida, de autoconhecimento, enfim. Então, eu acredito que a nossa conversa de hoje à tarde, ela veio nesse sentido, né? De que a gente pode e deve criar bons hábitos a partir desses mini hábitos. Então, a partir dessas pequenas ações, a gente já consegue fazer a diferença, né? E aí, aos pouquinhos, a gente vai realmente começando a perceber, né? Enfim, eu acho que é isso, né, professora Suelen? Deixa eu Perfeito, aproveitar muito aqui, bom. vou deixar Isso você aí. fazer o seu fechamento, enquanto isso eu vou compartilhar aqui o nosso cartaz já da semana que vem, para, né, já estimulá-los aí, quem tiver interesse a fazer sua inscrição e a nos ajudar a compartilhar. E vou Legal, já estou com ele na manga aqui, já vou colocar. Mas é isso aí, perfeito. gente. Encorajo vocês aí a viverem realmente de acordo com aquilo que é importante para vocês, né? A ideia é que a gente veja o que pode adotar para a nossa vida. Então eu passei algumas ferramentas, a gente refletir aí o que faz sentido para mim, o que eu posso aplicar na minha vida, o que eu posso ajudar também as outras pessoas, compartilhar essas ferramentas para ajudar as outras pessoas a viverem, não viverem mais perdendo tempo, mas sim focando o tempo naquilo que realmente importa. E essa ideia dos mini hábitos é para encorajar a gente de que é possível. Né? Tem muitas coisas que a gente tem sonhos de realizar, objetivos de realizar, mas parecem tão grandes, tão gigantes, tão longe de nós. Mas se a gente começa a tentar passo a passo, fazer, né, aquelas pequenas metinhas, os pequenos mini hábitos, isso vai nos aproximar dessa meta e a gente vai, né, caminhando em direção àquilo que a gente realmente quer atingir. Tá bom, gente? Então, quem quiser pode compartilhar alguma coisa, tirar alguma dúvida, deixamos aqui, então, nosso cartaz aí da próxima semana, que é inteligência emocional e social. Então, vamos ver aí algumas coisas com relação a como a gente enfrentar tudo que a gente está passando aí, como a gente conseguir entender as nossas emoções e controlar as nossas emoções para que as emoções não nos controlem, mas que a gente controle as emoções e a gente possa ser mais assertivo nas nossas ações e nas nossas relações, tá? Obrigada, gente, todo mundo que participou, interagiu, muito obrigada, né? Espero que possa contribuir aí com a vida de vocês e aguardamos vocês na semana que vem com o nosso próximo tema. Tá bom, gente? Um beijo, uma boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Deixei ali os nossos contatos, quem quiser entrar, né, mandar um e-mailzinho com sugestões de temas ou desejar ser nosso parceiro, fique à vontade, estamos aí à disposição para conversar com vocês. Então, deixei o nomezinho, os e-mails meu e da professora Suelen aí no nosso chat. Tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, gente. Oi, Cláudia, você tá por aí? Nem tinha visto.